Boa noite, Igreja de Cristo do Campinho. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mais um culto da resposta, quarta-feira, dia 10 de março. Estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor através da sua palavra, através daquilo que o Senhor tem feito na vida desta igreja, em nossas vidas. Eu desejo do meu coração que essa noite seja uma noite abençoada para a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, como está seu coração, mas o desejo do nosso coração é que o nosso Deus te abençoe profundamente nesta noite. A você também, meu amigo visitante, que Deus possa falar na sua vida e no seu coração. Eu quero deixar aqui, queridos, os avisos. Nós estamos com muitas movimentações aqui na igreja, muitas coisas acontecendo, e eu quero deixá-los cientes de tudo que está acontecendo para esse fim de semana. Nós vamos ter agora no dia 13 de março, próximo sábado, o tão esperado culto jovem, a nossa juventude aí, ó, firme e forte, para mais uma programação e com o tema Eu Tenho um Chamado. Irmãos, nós estamos em tempo de pandemia, mas estamos tendo aqui todo o cuidado, todo o carinho, todo o zelo para os nossos jovens. Então, papai e mamãe, mande seu jovem para cá, mande seu filhote para cá, para que ele possa ser ministrado pela palavra, ter um momento de comunhão com os outros irmãos. E estaremos todos juntos aqui, para engrandecer o nome do nosso Deus. Amém, queridos? E no próximo domingo, dia 14, vamos ter, queridos, uma feijoada maravilhosa preparada pela irmã Tânia. Nós até intitulamos aqui que é a feijoada do concerto. Glória a Deus, irmãos. Já iniciamos o concerto do telhado. Hoje o irmão já estava lá em cima do telhado, já fazendo os concertos, né? Para que nós possamos deixar a casa do Senhor aqui tudo em ordem, irmãos, tudo direitinho. Estamos com um planograma para poder fazer todas as manutenções da igreja, enfim, tudo certinho, tudo direcionado. Então, irmãos, se vocês quiserem almoçar na igreja, vamos alugar várias mesas e cadeiras para os irmãos que quiserem sentar aqui e através de uma comunhão, né, almoçarmos juntos para a glória do nosso Deus. Sempre de família em família, separado, tudo direitinho. Agora, se você quer levar quentinha, amém, irmão. Leva a sua quentinha. Não esqueça de divulgar, irmãos, para que em nome de Jesus nós precisamos arrecadar um determinado valor, para que assim nós possamos fazer todas as obras certinhas, tudo direitinho, irmãos. Deixa honrarmos os nossos compromissos. Então assim, irmão, ofereça para um vizinho, para um amigo, para um parente, enfim. Lá em casa nós já temos 4 quentinhas garantidas, né? Aliás, irmãos, eu vou comer até um pouquinho menos, eu estou de dieta, né? Voltei à minha dieta, mas assim, vou participar, até porque a feijoada da irmã Tânia é daquelas maravilhosas, bem enxutinha, irmão, uma delícia. Então, queridos, nos ajude aí a fazer a propaganda dessa feijoada para nos ajudar com aquilo que Deus colocou no nosso coração, para mantermos a casa do Senhor, sabe, firme e, sabe, com zelo, com amor e carinho, cuidar daquilo que Deus nos deu. Irmãos, uma outra atividade muito importante que eu quero colocar para a igreja aqui, na segunda-feira, dia 15, do 3, às 7 horas da manhã, vamos começar a jornada de oração pela nossa nação. Vamos orar pela nossa nação, irmãos. Estamos vivendo momentos críticos, momentos difíceis, então a igreja tem que fazer a sua parte. Vamos levantar um clamor pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pela igreja. Vamos levantar um clamor por essa situação. Será transmitido pelo Google Meet e nós faremos um link direto com o Facebook. Então, quando nós mandarmos lá o link do Google Meet, vamos jogar para o Facebook para que você compartilhe com outras igrejas, outros irmãos e todos unidos, irmãos. Teremos 45 minutos de clamor, de oração, de reflexão na palavra também, e o faremos até o dia 21
até o dia 21, que é domingo de manhã, que vai ser presencial. Fecharemos a jornada de oração dia 21 aqui na igreja, 8 horas da manhã às 8h45, para agradecermos o nome do Senhor. Então, todos os dias, irmãos, vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar pela nossa nação, irmãos. Temos vivido dias dificílimos, né? Hoje eu estava vendo alguns noticiários, né? E percebi que no Brasil houve uma grande perda de vidas, irmãos. Foram 1.992 pessoas que perderam sua vida em função do vírus. Então a igreja tem que fazer a sua parte, irmãos. Muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas lutando. E a igreja do Senhor precisa clamar pela nossa nação e pela situação do mundo. Estamos vivendo os sinais dos tempos, irmãos. Assim, vigiemos, oremos para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém, queridos? Eu quero lembrar também que a nossa igreja continua com um projeto maravilhoso, caminhando com a palavra de Deus. Vencemos mais um livro, o livro de Deuteronômio. Estamos terminando hoje, Deuteronômio 32 a 34. E amanhã estaremos iniciando o livro de Josué. Olha, irmãos, tem sido bênção atrás de bênção, a busca na palavra, a intimidade do Senhor através da palavra. Amém, queridos? Então eu quero nesse momento fazer um momento de oração, orar pela sua vida, orar, sabe, pelo nosso país. Se você tem algum pedido nesse momento, coloque sua mão no seu coração, vamos clamar ao Senhor, coloque diante dele suas petições, irmãos. A palavra de Deus diz que no Salmo 37, no capítulo 37, versículo 5, que diz lá, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Salmo 37, 5. Aliás, eu gosto de todo o Salmo 37, irmão. Diz assim, ó, olha aqui, ó, no versículo 4 diz assim, ó, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. No versículo 5 vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O versículo 6 vai falar, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospera em teu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desejos. Irmãos, a palavra do Senhor é clara, ela é direta, confia nele. Vamos confiar no Senhor, porque, irmãos, temos vivido tempos difíceis, em muitos momentos, pessoas desempregadas, pessoas com medo, pessoas doentes, pessoas que tiveram perdas, mas a palavra de Deus diz que nós devemos confiar no Senhor, e nós somos a igreja de Cristo, a igreja que ama a Deus e ama ao próximo. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um culto da resposta nesta quarta-feira, para através da tua palavra, Senhor Deus, engrandecemos o nome do Senhor, para podermos, ó Deus, aqui tratar coisas concernentes ao teu reino. Pai, o que eu te peço nesta noite, ó Pai, é que tu fale com a tua igreja, fale com o nosso querido amigo visitante, fala aos nossos corações, Pai, nos ajude. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, por tudo aquilo, Seu Pai, que a tua igreja tem feito, te agradecer, Senhor Deus, que nós temos avançado, ó Pai, no conhecimento da tua palavra, na vida de oração, na vida, ó Pai, de proximidade contigo. Obrigado, Senhor Deus, que nós temos preparado, Senhor Deus, pessoas para o batismo, pessoas para uma nova vida contigo. Pai, eu te peço de uma maneira muito especial por todos que estão nos ouvindo nesta hora. Ó Deus, como a tua palavra diz, ó Pai, que todos possam colocar, Pai, as pessoas diante de ti, e entregar a ti, confiar que tu pode fazer uma obra grande. Pai, o mundo tem vivido dores, ó Pai, sofrendo muitas dores, mas em ti nós temos o consolo e a cura. Em ti, Pai, nós temos, ó Pai, a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades e das nossas lutas. Ó Deus, em nome de Jesus,
Abençoe poderosamente, Deus, a vida dessas pessoas. Ó Pai, aquele que está desesperado, aquele que está sem esperança, aquele que precisa tomar decisão, aquele que está com problemas financeiros, aquele que está com problema no seu lar, no problema matrimonial, problema com o filho, aqueles que estão desempregados, ó Deus, aqueles que estão vivendo, Senhor Deus, com síndrome do pânico, depressão, faz cair por terra, Deus. Dá a vitória ao teu povo, dá a vitória a essa pessoa que está vivendo uma luta, uma batalha grande, Pai. Porque Tu és o Deus que nos dá a vitória. Tu nos concedeu a vitória na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu por nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, te glorifico, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? E eu quero deixar um último aviso, queridos. Na nossa escola bíblica dominical continua a todo vapor. E estamos com os estudos das parábolas de Jesus. Teremos o estudo 6 no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Então, querido, fique ligado. Colocaremos estudos lá no grupo, no nosso grupo da EBD, colocaremos lá o estudo da semana. Tá bom? E lembrando também que no dia 28, no culto de celebração à noite, nós teremos um bate-papo com a Ângela Bismarck, o seu testemunho. Ela vai falar da sua trajetória, de tudo que Deus fez na vida dela. A Ângela é minha irmã carnal e ela sentiu o desejo no coração de contar pra gente o que Deus fez na vida dela. A sua trajetória nos estudos agora, se formou agora, sabe, fez o doutorado na área de teologia. Então, irmãos, é isso que Deus tem feito. Milagres atrás de milagres, porque Deus tem separado o seu povo, irmãos, o seu povo, para aquele dia que Ele vier nos buscar. Nós precisamos testemunhar, testificar da sua graça e seu poder. Então vai ser no dia 28, no culto de celebração à noite, às 18 horas e 30 minutos. Amém, queridos? Nesse momento agora, procedendo assim a ordem do culto, irmãos, nós queremos tratar algo maravilhoso da palavra do Senhor nesta hora, e trazer um tema assim, meu irmão, muito apropriado por tudo que nós temos vivido nesses momentos, irmãos. Nós temos tido tempos assim, irmãos, em que o Evangelho, para alguns segmentos da sociedade, ele tem perdido a credibilidade em função do testemunho do que cristãos têm vivido. Isso é uma preocupação, irmãos, porque a apostasia está aí batendo a porta. A apostasia está aí, muitos abandonando a fé, muitos abandonando a palavra de Deus, muitos vivendo uma vida pela qual entristece o próprio Deus, e havendo uma cobrança do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu gostaria de pensar com vocês sobre um tema nesta noite, que diz o seguinte: cristãos nobres. Cristãos nobres. Abra sua Bíblia, querido, no capítulo 17 do livro de Atos, dos versículos 11a, Atos 17, dos versículos de 10 a 15, versículos 10 a 15. E assim, irmãos, a gente, como eu costumo dizer, nós acostumamos dizer aqui para a igreja, né? Nós procuramos trazer uma palavra para a igreja, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que o Espírito Santo nos conduz a falar, a ser direcionado por Ele. Então, irmãos, e a nobreza do cristianismo, ela está quando as verdades bíblicas são anunciadas, né? Onde a veracidade do Evangelho traz credibilidade e testemunho para uma sociedade em que valores estão invertidos, né? Estão inversos, e perdem a credibilidade. E a credibilidade é perdida quando os maus testemunhos são dados por aqueles que deveriam dar bons testemunhos. Então diz assim a palavra de Deus, irmãos. Diz assim: Paulo e Silas em Bereia. Olha que lindo, irmãos.
E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra do Senhor com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá exercitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que os mais depressa possível fossem ter com ele. Irmãos, eu quero me deter aqui no versículo 11. No versículo 11, olha o que diz. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, grande é o teu santo nome, ó Pai, e nobre é o Evangelho de Cristo, ó Pai, para as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer porque o Evangelho é nobre, Pai. O Evangelho é vivo e eficaz, Pai. O Evangelho traz transformação para a nossa vida. O Evangelho traz a nobreza de Cristo para as nossas vidas, através do caráter de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta noite tu fale em nossas vidas. Porque o desejo dos nossos corações, ó Pai, é sermos cristãos nobres, ó Pai, que vivem a verdade, que vivem a satisfação do amor e da graça de Cristo para um mundo mau. Um mundo, ó Pai, em que a apostasia tem crivado vidas, ó Pai. Ó Pai, num abismo, Senhor Deus, e um abismo sem fundo, ó Pai. Um abismo sem, Pai, direção, um abismo, Pai, de perdição. Pai, nós temos visto a apostasia adentrando, ó Pai, na vida de líderes, na vida da igreja, na vida de muitos irmãos que um dia, Pai, tiveram um encontro contigo. Pai, o desejo do nosso coração, Pai, é que a nossa vida seja fortalecida pela palavra, fortalecida pelo Teu Espírito, para nos guiarmos, ó Pai, neste mundo, Pai, que jaz no maligno, e a sermos exortados pelo Teu amor, pelo Teu poder, e principalmente pelo Teu cuidado. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, e as pessoas que estão nos ouvindo, e aquelas que vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, cristãos nobres. Irmãos, falar do conceito de nobreza nos dias atuais, irmãos, é como você achar, né, uma agulha num palheiro, né? Eu gosto muito dessa expressão, né, que nos tempos idos, as pessoas mais experientes, né, as pessoas dos cabelos grisalhos, sabe, usam muito, acharam uma agulha num palheiro. Irmão, nós estamos vendo que o conceito de nobreza é um conceito muito acentuado no que tange, sabe, a sua significância para o tempo em que os valores, sabe, irmãos, têm sido deturpados em vários segmentos. Falar de nobreza, meus irmãos, em tempos atuais, é como se você afirmar que uma determinada cor é uma cor
e o mundo querer falar para você que é de outra cor. Né? Em outras palavras, não queremos dizer que o azul é azul, né? Mas o mundo quer te convencer que o azul não é azul, é vermelho, e que ele pode ser a cor que ele quiser. Irmãos, o conceito de nobreza, sabe, é falar de generosidade, é falar de nós sermos sublimes, longânimos. E como podemos ser nobres, meus irmãos, nos dias atuais? E eu quero fazer aqui um paralelo com os irmãos bereanos lá do século I, em que numa das viagens de Paulo e Silas, né, para aquela cidade de Bereia, né, e como ser nobre, irmãos, num tempo como esse, como ser nobre, irmãos, disse do indivíduo que sabe, o conceito de nobreza, o conceito de ser nobre, é falar que o indivíduo é digno, ele é de respeito e de reverência e de grande quantidade de qualidades e excelências demonstradas através de uma vida, irmãos, na sociedade. Irmãos, o declínio, né, das qualidades em seu quantitativo, numa sociedade, irmãos, em que impera a hipocrisia, impera, sabe, a imoralidade, impera os favores contrários, né, de que pessoas, né, numa aparência estereótipa, vivem um interior corruptível, um interior corrupto, e, sabe, e maquiar a nobreza numa sociedade em que os cristãos estão inseridos. Irmãos, o conceito de nobreza demonstra a sublimidade do caráter ou de moralidade. Nós precisamos nesse tempo ter vidas como servos do Senhor, onde o seu caráter ilustre, honroso e notável seja perceptível em função das nossas atitudes, das nossas dimensões e expansões criteriosas em função do cristianismo. Olha, irmãos, o conceito de nobre, de nobreza, salienta ou distingue, sabe o quê? Por ser majestoso, irmãos. Nós precisamos nesse tempo cristãos que tenham o comportamento majestoso, irmãos. Sabem que existe nele fausto ou pompa em sua atitude sublime. Uma atitude pomposa, irmãos, é uma atitude sublime. O que me preocupa nesse tempo, irmãos, é que a nobreza, irmãos, ela está ligada justamente a uma condição, uma posição social, naquilo que alguém tem e não naquilo que a pessoa é de fato, para viver para a glória e honra do Senhor, para viver o Evangelho na sua essência. Irmãos, é muito difícil e muito criterioso você viver numa sociedade ou dentro de uma igreja em que você é classificado por aquilo que você tem e não aquilo que você é e daquilo que você testifica de Cristo em sua vida. Olha, queridos, eu fico imaginando aqueles irmãos de Bereia, né? Assim, o autor bíblico vai falar que eles tinham um comportamento imponente, magnífico e majestoso, porque ainda que eles não queriam ouvir Paulo e Silas e outros por serem estrangeiros, eles tinham uma coisa nos seus corações que era o desejo de ser ensináveis e ouvir das verdades de Cristo. Irmãos, uma atitude nobre no cristianismo desse tempo é ouvirmos as verdades de Cristo para as nossas vidas, sermos confrontados por elas
e sim temos o direcionamento de Deus para queremos mudar, sim, o nosso comportamento, a nossa vida. Como é difícil, irmãos. Nesse tempo, você sabe, tem que correr, trabalhar, muitos têm que cruzar e cabecear para cabecear para fazer o gol, irmão, para sair vitorioso todos os dias. Como é difícil parar com a sua família, ler a palavra, buscar, orar juntos, ter um tempo separado. Nós vivemos dias corridos. E, sabe, o texto ele vai falar que essa viagem era a segunda viagem de Paulo, sabe, pelas diferentes cidades da Grécia, né? Sempre que se chegava a alguma cidade, sabe, o costume dele era de ir diretamente a uma sinagoga judaica para compartilhar com eles as boas novas de Cristo, irmãos. Irmãos, talvez você não precise viajar pelos 4 cantos do país, mas talvez a sua viagem pode ser daqui do Campinho para a Praça Seca, sabe, da Praça Seca para o Valqueire, do Valqueire para Marechal. Sua viagem é curta, mas eu tenho certeza que as boas novas de Cristo estão no seu coração, sabe? E ela precisa ser compartilhada. E o interessante é que ele chegava sempre com o seu companheiro de viagem. Silas ia para todo lado com Paulo, e ali foram para a cidade de Tessalônica. Olha, irmãos, a cidade de Bereia era uma antiga cidade, né, sabe, localizada na Macedônia, situada no lado oriental das montanhas de Vermion, né? Era um monte, era muito próximo, mas na verdade era no norte, num monte muito conhecido, que era o Monte Olimpo, né? Sobre hoje está a cidade, existe uma cidade hoje na Grécia chamada Véria. Essa cidade hoje era a antiga cidade de Bereia. Véria é a antiga cidade de Bereia hoje na Grécia. Então, irmãos, eu quero salientar aqui a atitude dos crentes de Bereia. Queridos, olha, ela tem um contraste profundo com o comportamento com os de Tessalônica. Vai chamar muita atenção, meu irmão. Nessa cidade, o registro diz que muitas pessoas aceitaram a Cristo, e justamente pela pregação de Paulo. Olha, irmão, em Bereia a mesma coisa aconteceu, com uma única diferença: foi na atitude dos bereanos. Irmãos, nós precisamos ter mais atitude dos bereanos, como naquele tempo. Os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos, quer dizer, eles tinham mais recursos, eles tinham mais cultura, enfim, eles tinham uma cultura mais avançada, né? E até nas questões culturais, nas questões tecnológicas, enfim, eles eram mais avançados. E com isso, receberam a mensagem de Cristo Jesus com muito interesse. Então vai falar lá que eles examinavam as Escrituras todos os dias. E eles examinavam, irmão, para ver se tudo era de fato daquele jeito, como está aqui no versículo 11. Os bereanos não aceitavam simplesmente a mensagem cristã, sabe? Mas também todos os dias eles examinavam as Escrituras, irmãos, para ver se tudo estava relacionado a Cristo, para ser, sabe, corroborado com aquilo que estava com a palavra. Irmãos, em outras palavras, irmãos, eles eram pessoas que estudavam a palavra para que não fosse de maneira nenhuma contaminados com doutrinas diferentes que estavam sendo ensinadas a eles. Irmãos, nós vemos no tempo de hoje, sabe, a nobreza do Evangelho, ela está em examinarmos o Evangelho de Cristo e aquilo entranhar em nossas vidas e verdadeiramente, meus irmãos, não sermos contaminados com nenhum tipo de doutrina falsa, de doutrina, como diz a palavra do Senhor, louca, indiferente,
talvez, meus queridos, conceitos mundanos, ideológicos. É isso que eu tenho visto nesse tempo. Nós, como igreja do Senhor, temos que combater qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de falso ou falsa doutrina ou ensinamento que seja contrário. É isso que os bereanos estavam fazendo. E era um comportamento nobre e contrário aos de Tessalônica. Por quê? Porque muitas pessoas de Tessalônica ainda tinham dúvidas, e sim, eram contaminados por essas falsas doutrinas. Irmãos, os bereanos não aceitavam qualquer coisa, e eles confrontavam com a palavra do Senhor. Olha, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que hoje, irmãos, se a igreja do Senhor, eu gosto muito de uma pesquisa de um alemão, ele fala o seguinte, irmãos, uma pesquisa de um alemão, eu não sei o nome dele exatamente, é um nome difícil, mas ele fala, numa das pesquisas, ele fala o seguinte: se todos os cristãos estudassem a Bíblia 15 minutos por dia, muitas coisas no mundo, irmãos, o comportamento do mundo seria outro. E se o mundo estudasse a Bíblia 5 minutos no mundo, quer dizer, 5 minutos por dia, o mundo teria um outro comportamento. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho de Cristo, ele é relevante, ele é transformador, ele é impactante. E outra coisa, irmãos, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, poderosa e eficaz. Quantas pessoas deixam de buscar a palavra do Senhor? Quantas pessoas estão impregnadas de viver só em função de internet, de televisão e de viver de coisas, de notícias que não prestam e não investem tempo na palavra, irmão? Eu glorifico a Deus pela Igreja de Cristo do Caminho. Irmãos, nós temos um projeto aqui maravilhoso, caminhando com a palavra de Deus. Nós precisamos caminhar com a palavra de Deus. Irmão, nós temos que estar em sintonia, porque nós estamos vivendo dias maus. E os dias maus são aqueles dias que vão levar muitas pessoas a serem enganadas por falsos profetas, por falsas doutrinas, por ideologias malignas, e que já estão entrando à igreja e levando à apostasia. Irmãos, isso é muito, muito sério. Queridos, aquela nobreza demonstrada pelos cristãos de Bereia, sabe, precisa servir nos tempos de hoje, como exemplo para os cristãos de hoje. Especialmente, sabe para quem, meu irmão? Para o quê? Para quantos tantos grupos cristãos que ancoram em dogmas imutáveis, assumindo que todos eles são necessariamente verdadeiros. Irmão, olha, uma igreja que busca na palavra, ela cria raízes fortes. Uma igreja que busca na palavra e ora, sabe, ela está vigilante contra as setas de Satanás para a sua vida, para a vida da sua família. Uma igreja que busca na palavra, tem uma vida de oração, está enraizada em Deus, ela vai estar preparada, meu irmão, e vai entender quando o Senhor vier, ela vai estar preparada para subir com Ele. É um alerta, irmão, é um alerta que a palavra está nos dando. O que temos visto, irmão, nos cristãos neste tempo, é a falta de nobreza, quando expulsam de suas vidas as verdades da palavra. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus é imutável, Ele não muda, e a sua palavra também é imutável, Ele jamais vai mudar. Ele jamais vai mudar. Então por quê? Porque a igreja nesse tempo, e muitos têm mudado e se desviado das verdades, mudando o seu comportamento, mudando o seu discurso. Cuidado, irmão,
Cuidado, irmão. Justamente porque não estão examinando como os bereanos fizeram e colocaram aqui em Atos dos Apóstolos como exemplo a ser seguido e lembrados por um povo que examinava a palavra de Deus. Irmãos, estão trazendo o mundo para as nossas vidas e para dentro da igreja. E junto também com tudo isso, meu irmão, estão levando práticas, irmãos, preocupantes. Práticas preocupantes. Querido, eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo, e para você que vai ouvir esta mensagem. Se você adentrar uma igreja que não prega a cruz de Cristo e que não confronta sobre pecados, cuidado, cuidado. O maquiar a palavra de Deus é muito perigoso, irmãos, que pode te colocar numa situação vulnerável diante de Satanás e seus demônios que estão ali buscando a quem tragar. Então, querido, a igreja desse tempo precisa viajar juntamente com os seus líderes, viajar, meus irmãos, pedindo a Deus, sabe o que? Sabedoria dentro da palavra para viajar profundamente no livro santo, irmãos, para que possamos ser uma igreja firme, convicta daquilo que Deus quer para todos nós. Então a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: como ser um cristão nobre, irmãos, como os bereanos? Você é um cristão nobre? É uma pergunta que eu me faço também, querido. Sabe? Eu me faço também. Então eu quero trazer aqui, meus irmãos, algumas características, né, de como ser um cristão nobre, e que eu quero trazer para a gente, que eram características dos bereanos. Então, a primeira característica é que nós temos que ter grande interesse pela mensagem do Senhor. Grande interesse, porque os bereanos tiveram um grande interesse. Antes de tudo, o maior interesse deve ser a mensagem, seja pela música, pela pregação, ou outra forma de expressão que leve as verdades de Deus para a sua vida, para o seu coração. Olha, meus irmãos, então, interesses que não devem tomar o seu lugar. Então, o mensageiro, né? Repare que eram cristãos pregando na sinagoga. Olha isso, imagina, irmãos, você pregar no meio de judeus. Olha, querido, falar de Cristo Jesus para judeus. Eles foram lá na sinagoga, onde os bereanos estavam lá. Talvez fosse a última coisa que eles queriam assistir, mas ainda assim, irmãos, eles ficaram para ouvir, não só pela educação, mas pela sabedoria em ouvir. Que muitas das vezes, meus irmãos, nós não queremos ouvir as verdades que precisam confrontar as nossas vidas. Às vezes não queremos assistir o culto por causa do pregador. Ah, esse irmão aí é palhinha, não prega nada. Esse irmão aí... Irmãos, lembrando que Deus levanta um obreiro para falar daquilo que Deus quer que fale. Então, um coração ensinável é um coração que se dobra para ouvir as verdades de Deus. Então, e muitos motivos devem ser bem menos justificáveis para que aqueles frequentadores da sinagoga teriam para ouvir Paulo e Silas. Você imagina, irmão, Paulo e Silas falaram uma mensagem de Cristo, do Messias que eles estavam ainda esperando. Olha, queridos, muitos não querem ouvir, mas haverá um tempo, querido, que você vai precisar ouvir, você vai querer ouvir, não vai ter quem pregue. Aproveite, irmão, aproveite. Sabe, se delicie com a palavra do Senhor, deleite-se na palavra. Em tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho do Senhor. Sabe?
Interesse que não deve tomar seu lugar também é a forma da mensagem. Então, meus irmãos, um evangelismo que, como ali Paulo e Silas estavam propondo para eles, deveria afastar os judeus e os gentios, sabe, piedosos, mas eles estavam interessados em ouvir, irmãos. Estavam interessados em ouvir. Nós não sabemos realmente como a mensagem foi pregada, né? Eu sei que teve didática, a gente vê através da palavra que Paulo, quando escreve as suas cartas, Paulo era um homem inteligente, tinha muita didática. Mas nós podemos inferir que isso não atrapalhou. Quantas vezes, irmãos, nos negamos a ouvir algo meramente pela forma da mensagem e não pelo conteúdo, irmãos? As pessoas estão no tempo que elas querem ouvir a mensagem que ela quer ouvir. Aquilo que ela não quer ouvir, ela joga fora. Ela desliga, ela para de ouvir. Ela tapa os ouvidos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso vai tirar você da sua zona de conforto. Os bereanos queriam ser confrontados com a palavra do Senhor. A forma da mensagem, irmãos, ela não é uma caixinha, sabe, que se compra no supermercado. Deus coloca no coração do obreiro, do servo do Senhor, para que a nossa vida, irmão, seja transformada pela graça e pelo poder de Deus. Olha, irmãos, sabe, eu fico também vendo o seguinte: existem vários tipos, né, de você trazer uma mensagem, um sermão temático, um sermão textual, sabe? Às vezes as pessoas querem ouvir a palavra em função do tema, né? Em função do tema. Então, o assunto da mensagem, irmãos, é um outro interesse que não deve tomar o seu lugar, né? Olha o que acontece aqui. Embora o assunto da mensagem de Paulo e Silas fosse importantíssimo, que era falar da própria mensagem de Cristo, nós devemos ter a postura como a dos bereanos. Por mais que eles não queriam ouvir as verdades sobre Cristo, porque eles ouviram os milagres do poder de Cristo e daquilo que tudo que ele tinha feito, eles não queriam ouvir, sabe? Eles ouviram e o poder de Deus os convenceram do pecado, da justiça e do juízo. E é assim que Deus faz para mudar a nossa vida. Nós precisamos ouvir a mensagem do Senhor. Olha, irmão, você pregar a cruz do Calvário, para eles, né, como homens na condição de judeus, ainda mais um homem que foi levado na cruz, uma vergonha total. A vitória que ele ressuscitou, é isso que eles queriam ouvir, para aprender que muitas coisas precisavam ser ressuscitadas na vida dos judeus e na vida dos bereanos. Mas deve haver, meu irmão, um motivo deles terem ficado para ouvir a mensagem. Então, querido, por que os bereanos então receberam tão bem a mensagem de Paulo e Silas? Por quê, irmãos? Eu pergunto para você, por que, irmão? Por que você não tem que ouvir e obedecer a mensagem do Senhor nesse tempo? Por quê? Você precisa ouvir. Então, irmãos, com certeza, uma outra característica dos bereanos vai falar o seguinte, irmãos, que eles usaram a Bíblia, a palavra do Senhor, para confirmar a mensagem. Queridos, as pessoas estão vivendo num tempo e que elas estão sendo levadas, estão sendo varridas por ventos de doutrina, por desconhecerem a verdade de Deus. Eles queriam testificar, irmãos. Então, irmãos, acredito que os bereanos sabiam que se Jesus fosse o Messias esperado, as Escrituras seriam claras em relação a isso. Então, como tomamos isso para nós? Olha, irmão, aceitar que a Bíblia,
você precisa entender. E você precisa aceitar que a Bíblia tem autoridade sobre o pregador, sobre aquele que está anunciando. E parafraseando, Lutero vai falar, sabe o quê? Que precisamos ter as mentes cativas dela. Quer dizer, precisamos ser dominados pela palavra de Deus, irmãos. E não ser dominados pelas coisas do mundo que adentre a nossa vida e deturpe as verdades de Deus. Olha o que Lutero vai falar, irmão. Lutero já estava prevendo tudo isso também que estava acontecendo, profetizando. Precisamos ter a mente cativa dela, nela nos nossos corações. Irmãos, questionar ensinamentos que parecem não ter base bíblica. Olha, querido, se você tem dúvida, né, você tem que chegar por um líder seu e perguntar. Talvez por uma pessoa mais experimentada. Sabe, estamos sendo varridos aí por uma série de doutrinas, meus irmãos. Doutrinas loucas doutrinas. Um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Estão pregando o que Deus não mandou pregar, falando o que Deus não mandou falar, e ensinando que não chega nem perto dos ensinamentos de Jesus. Irmãos, um evangelho que não exorta, e que não aponte para a cruz de Cristo e não gera arrependimento, você pode ter certeza, meus irmãos, é um evangelho que apostatou da fé. Olha, querido, prestem bem atenção. Nós precisamos analisar as dúvidas das nossas vidas, ou as discordâncias que nós temos de tudo que nós precisamos viver, à luz da palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, nós temos aqui a escola da Bíblia. Nós vamos voltar para estudarmos a palavra de Deus com quem quiser, seja com espírita, seja com pessoas de outras denominações, com evangelhos de outras denominações, com pessoas do espiritismo, do candomblé, da umbanda, quimbanda, quem quiser, com budista, com islâmico, quem quiser estudar a palavra de Deus conosco, nós vamos estar abertos para estudar, ensinar a palavra de Deus. E por muitos outros aí, meus irmãos, em que estão levando o movimento da nova era com ensinamentos, queridos, em que o anticristo já está vindo, estão varrendo os irmãos. Então, repare que as escrituras do Velho Testamento e do Novo Testamento, principalmente a veterotestamentárias, né, as escrituras veterotestamentárias, elas tinham autoridade sobre os apóstolos. Quer dizer, o Velho Testamento era ensinado, irmãos, e eles tinham autoridade, porque eles conheciam que os pequenos e os grandes profetas fizeram no tempo deles, e era isso que eles estudavam nas sinagogas. Então, irmãos, prestem bem atenção. Olha, Lucas, quando escreve o Evangelho, na verdade o Evangelho não, o livro de Atos, ele faz com lucidez, com elogio aos bereanos, porque é justamente isso que ele vai o quê? Exortar o povo de Tessalônica e nos exortar nesse tempo. Isso quer dizer que a tal tradição apostólica continua sobre a autoridade bíblica. O que isso quer dizer, irmão? O que isso quer dizer? O apostolado dele, meus irmãos, daquele tempo, tinham através das escrituras do Velho Testamento ensinamentos que eram prática para eles naquele momento e que hoje são ensinamentos profundos para as nossas vidas. E é isso que a igreja precisa viver. E assim, irmãos, uma última característica que nós vamos trazer para os irmãos do povo bereano, que vai trazer para as nossas vidas hoje, é que nós precisamos examinar a palavra de Deus diariamente. Então, por que fazer isso, irmão? Por que fazer isso? Olha, meu irmão, em primeiro lugar,
Porque a Bíblia identifica os ensinamentos estranhos a ela mesma. Então, quer dizer, quando você estuda a palavra de Deus, meu irmão, quando você se deparar com alguém que está falando algo que é contrário à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, através daquilo que você aprendeu através da palavra do Senhor, vai, meu irmão, te tocar, e você sabiamente vai poder confrontar aquilo que é contrário às verdades bíblicas. Irmãos, quantas vezes pessoas ouvem heresias por desconhecer a palavra de Deus? Olha, querido, isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. A Bíblia dá a resposta quanto às dúvidas e discordâncias citadas nesse item anterior. A Bíblia, meus irmãos, ela é um manual de regra, de fé e prática, que Deus nos deixou para termos nela, diariamente, aprendizados para todas as áreas da nossa vida. É uma biblioteca. A Bíblia é o nosso psicólogo. A Bíblia é o nosso livro santo. A Bíblia, meus irmãos, é o nosso terapeuta diário que vai nos ensinar a viver os enfrentamentos, os desafios desse mundo. E principalmente, irmãos, observarmos o que está acontecendo. Olha, irmãos, examinando as Escrituras diariamente, nós temos que perceber que é um alimento espiritual para o homem. Nós precisamos beber água, precisamos nos alimentar para poder mantermos o corpo. Mas a nossa alma e o nosso espírito precisam ser alimentados pela palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, os bereanos estavam ávidos. Eu gosto dessa palavra. Eles estavam ávidos, quer dizer, eles tinham um desejo com ardor de o quê? De aprender a palavra de Deus e de testificar nela tudo aquilo que eles viviam. E por que a igreja hoje não está vivendo isso, irmãos? Mateus 24 vai falar nos sinais dos tempos, né? Que haveriam falsos profetas, falsos ensinamentos. É para isso que nós precisamos estarmos ávidos, irmãos, alertas. Os sinais dos tempos são claros. Tudo que estamos vivendo e vendo. Claro, irmãos, é claro que estamos vivendo. Então, meus irmãos, examinando as Escrituras diariamente, nós vamos perceber que os bereanos, eles analisavam todos os dias os escritos do Antigo Testamento. Olha, irmãos, quantas pessoas, quantos de nós, simplesmente, irmão, deixam de lado, a palavra de Deus, deixam de lado a leitura da palavra. Eu gosto muito de uma história, de um livro chamado Conta Outra. É um livro de ilustrações do pastor João Soares da Fonseca. E ali conta a história de uma jovem que era cega, né? Uma jovem americana cega. E ela tinha um amor muito grande pela palavra de Deus. Então um outro americano criou um sistema, né, de leitura em braille e escreveu toda a Bíblia em braille. E ela amava ler a Bíblia em braille. Ela amava ler a Bíblia, irmãos. Irmãos, não sei se vocês sabem que os cegos, que quando eles começam intensamente, né, através da leitura, né, através do tato, né, fazer a leitura da Bíblia, ou fazer a leitura, eles perdem o tato, irmãos. Eles perdem o tato. E nesse livro ele vai contar, irmãos, que essa jovem perdeu o tato. E ela também teve uma leve paralisia nas mãos. Irmãos, ela amava tanto a palavra de Deus, e tanto ler e ter contato com a palavra de Deus, que ela começou a ler a Bíblia, meu irmão, com os lábios. Irmãos, nós somos normais. Eu fico imaginando aqueles países onde o Evangelho é pregado e as pessoas não podem ter uma Bíblia. Eu assisti um vídeo há uns dias atrás de irmãos no interior da China
recebendo Bíblias contrabandeadas, porque lá é proibido ter uma Bíblia. Irmãos, eles chorando e recebendo uma Bíblia para se aprofundar na palavra do Senhor. Eu conheço missionários, irmãos, que de tempo em tempo vêm para o Brasil gravar textos bíblicos, porque lá eles não podem ter noção da palavra de Deus. Eles mentalizam, vêm gravar a Bíblia para poder ensinar a Bíblia lá, porque lá eles não podem ter a Bíblia. Principalmente eu conheço 2 missionários, né? Um é médico e o outro é dentista. Eles estão na Jordânia e lá é cruelmente, se for pego pregado do Evangelho, é enforcado, é fuzilado em praça pública. E eles vêm para o Brasil, ficam 1 ano aqui gravando a Bíblia e depois voltam para lá. Imagine isso, irmãos, e nós temos acesso à palavra de Deus. Irmãos, eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida nessa noite. O caráter nobre dos bereanos produziu preciosos frutos. E o ensinamento maior da palavra de Deus vai trazer para nós que quando nós nos aplicamos, nos firmamos na palavra de Deus, os frutos vêm em todas as áreas da nossa vida. Em Atos 17:12 vai falar, meus irmãos, sabe, que por eles manterem o zelo e o amor pelas Escrituras, muitas pessoas foram salvas. 2000 anos depois, os bereanos, antes de crerem, são exemplos, irmãos, tanto para os crentes atuais que estão ouvindo a mensagem hoje, né? E ouviram ontem e no tempo deles. Mas nunca, meus irmãos, vamos esquecer da autoridade. Fala que muitas pessoas foram salvas pela mensagem do Evangelho. O Evangelho gera vida e salvação. O Evangelho, aliás, meus irmãos, vai salvar você de muita coisa. A palavra de Deus vai te salvar de muita coisa. De sentimentos ruins, de medo, de angústia. A palavra de Deus, ela vai te tirar, meus irmãos, de um estado de morte para um estado de vida. Olha, meus irmãos, eu gosto de uma frase de Joseph Addison, é um americano. Ele vai falar que a leitura é para o intelecto e o exercício, irmãos, é para a alma e para o corpo. É para a alma e para o corpo. Precisamos fundamentar o nosso intelecto através da palavra, para que nós tenhamos, meus irmãos, através do exercício da fé, ver os frutos e ter uma vida sã na presença do Pai. Olha, queridos, que tenhamos um caráter nobre, irmãos, através da leitura da palavra de Deus diária, para que aquilo que precisa frutificar na sua vida seja para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que tu possa abençoar a tua igreja, abençoar os irmãos que ouviram essa palavra. Ó Deus, nós temos acesso à tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Nós queremos declarar como a igreja de Cristo do Campinho que nós amamos a tua palavra, Pai. E te pedimos que tu nos dê sabedoria, nos encha através dela, Pai, para que podamos produzir frutos para a glória do teu santo nome. Eu te peço, ó Deus, que através da tua palavra, Senhor Deus, tu abençoe o teu povo que está ouvindo, ó Pai. E que sejam cristãos nobres, ó Pai, por viverem o Evangelho pleno, um Evangelho de verdade, um Evangelho em que Cristo Jesus é a evidência maior de que cura, transforma e liberta, e traz a transformação para o homem, e que traz a mudança para as nossas vidas. Pai, por favor, faça isso no coração dessas pessoas, dessa pessoa que está me ouvindo, e que tu nos ajude, Deus, vivermos na nobreza da tua graça e para a honra e glória do teu santo nome. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero agradecer por mais um culto da resposta. Muito bom, né, irmãos?
É bom vivermos a palavra de Cristo, do Senhor, e que temos uma semana ainda maravilhosa na presença do Pai. E que no domingo, às 10h15 da manhã, aqui na Igreja de Cristo, teremos o culto de celebração, mais um culto em que uma série de mensagens está sendo explanada para a honra e glória do nosso Deus, através do nosso querido pastor Jefferson Sterra. E que Deus te abençoe, irmão, rica e abundantemente, porque a Igreja de Cristo é a igreja que ama a Deus e ama o próximo. E que Deus te abençoe, meu irmão, muito. Beijo no coração, um abraço.